Olá, olá, minhas estrelinhas! Como passaram a semana? Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao Diário do Pedrinho. Nós vamos agora no capítulo 4 do primeiro livro do diário dele, que é o Vagabundo Iluminado, né? E só para dar uma lembrancinha aí para vocês, a semana passada o Pedro entrou naquela caverna, né? Entrou, contou toda a aventura, aí ele caiu nas águas profundas e se entregou para o mestre dele. O mestre dele apareceu, sorriu para ele e ah, o capítulo passado falava, tinha 19 anos quando morri. Gente, será que o Pedro morreu e está mandando do além essa história? Para quem acredita é possível, para quem não acredita, mas vamos ver o que acontece. Ou será outra pessoa que está contando? Mas vamos deixar de blá 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 e vamos para o próximo capítulo, né? Do livro 1, que é o capítulo 4, Nem Ir e Nem Vir. Esse Pedro é filósofo, hein? Bora lá então! Capítulo 4, Nem Ir nem vir. Sim, menino Maia, eu estou aqui. Saudou-me Ramana, sorrindo como se aquilo fosse a coisa mais evidente do mundo. Você aprendeu a chamar por mim quando se entregou, portanto, vá se acostumando com isso. Estávamos agora sentados em um antigo templo em ruínas. Ruínas, com o capim alto crescendo entre suas paredes de musgo. O gostoso calor abrasador do sol do fim da tarde nos aquecia e aquele aroma inconfundível do mato quente da tarde que só existe nos desencampados pedregosos do sul da Índia. Como eu sabia disso? O mundo dos fenômenos é como uma sombra para o homem desperto. Tudo se passa em um sonho. O homem deve se preocupar com esse sonho ou com essa sombra? Perguntou-me Ramana. Era isso! Eu percebi agora, através de mim, a vida se manifesta através de todas as suas formas e se desenvolve através do tempo. Eu sou esta vida que habitou muitos corpos em milhões de anos e permaneço a desafiar esse tempo e a brincar com ele. E enquanto eu desejar, minha vontade se manifestará na fragilidade dos corpos para viver instintos, sensações, sentimentos, intuições e razões. Eu poderia ser o vagabundo através das eras, mas também era o iluminado que as enxergava através das minhas percepções. A matéria é a grande miragem nesse deserto. Sua forma é apenas uma débil aparição, não mais que uma sombra ou fantasma a errar, como a areia levantada pelo vento é novamente absorvida no próprio deserto. E desse modo criamos uma futura miragem mais à frente em nosso caminhar, por força do nosso apego. Mas quando me deparo comigo, o que vejo? Um espírito que permanece, meu espírito, mas, afinal, quem era esse que dizia meu? Estava vivendo um sonho muito bom, que acabaria quando acordasse. Não queria pensar nisso. Queria aproveitar esse sonho um pouco mais. Queria continuar sonhando. Queria olhá-lo, ouvi-lo, vê-lo. Sentado ali, ao lado do meu mestre, desfrutava de uma alegria enorme, como se estivesse aos pés do meu avô, aguardando mais uma de suas histórias. Eu nada mais era do que um pequeno monge com as roupas flutuando ao vento. Senti como se estivesse de volta após muitos anos de ausência.
embora eu não entendesse o porquê disso, já que nunca havia me afastado dali. Uma estranha sensação de melancolia tomou conta de mim naquele instante, e um arrepio correu por todo o meu corpo. Quando eu ainda era o jovem Venkataraman, em Mudarai, no sul da Índia, olhou-me o mestre com seus olhos infinitivamente cândidos. Passei pela esmagadora experiência do medo da morte, o que me levou a despertar para a vida. Sensações são intensas dos sintomas da morte. Começaram a se manifestar em meu corpo, que ao invés de afastá-las, eu as aceitei. E então, Ramana me contou a sua história. Esse é o chá, hein? Aquele chá lá do outro capítulo. Vamos lá, a história do Ramana. Cerca de 6 semanas antes de eu deixar Mudarai de vez, aconteceu a grande mudança em minha vida. Eu estava sozinho numa sala do primeiro andar da casa do meu tio. Raramente ficava doente e naquele dia minha saúde era perfeita, mas um repentino temor da morte apossou-se de mim. Não tentei encontrar qualquer explicação ou razão para aquele temor. Senti apenas que ia morrer e comecei a pensar no que deveria fazer. Não me ocorreu consultar um médico, ou os mais velhos, ou os amigos. Percebia que teria de enfrentar o problema sozinho, resolvendo de pronto ali mesmo. Eu me acomodei no chão, em puro prazer, ouvindo-o. Minha melancolia se dissolveu por completo quando eu comecei a me concentrar nele. Reconhecia sua voz, seu jeito delicado de se mover, sua fala pausada e seu refinado humor. Aquilo tudo parecia sagrado pelo simples fato de estarmos ali naquele momento. O choque produzido pelo temor da morte fez com que minha mente se voltasse para dentro. E eu disse, sem chegar na verdade a articular as palavras: a morte chegou. O que significa ela? O que estará morrendo? Esse corpo morre? E imediatamente dramatizei a ocorrência da morte. Deitei-me com os membros distendidos, como se a rigidez da morte, mais um gatinho, hein? Já tivesse tomado conta de mim, e imitei um cadáver, a fim de emprestar maior realismo à investigação. Suspendi a respiração e mantive os lábios bem apertados, de modo que nenhum som escapasse. Eu ouvia fascinado, sem respirar, com medo de perder alguma de suas palavras. Pois bem, pensei, esse corpo está morto. Será cremado e reduzido a cinzas. Mas com a morte desse corpo, estarei morto? Serei eu este corpo? Ele está silencioso e inerte, mas sinto toda a força de minha personalidade e até mesmo ouço a voz do eu dentro de mim, totalmente apartada do corpo, de modo que sou espírito transcendendo o corpo. O corpo morre, mas o espírito que o transcende é imune à morte. Isso quer dizer que sou um espírito mortal. Não se tratava de pensamentos imprecisos. Eles corriscavam dentro de mim, tão vividamente como a verdade que eu percebia diretamente, prescindindo quase de um processo de raciocínio. Eu era uma coisa muito real, a única coisa real no estado em que me encontrava, e toda atividade consciente ligada ao meu corpo estava centralizada nesse eu. Daquele momento em diante, o eu passou a atrair toda a minha atenção com poderoso fascínio. O temor da morte desaparecera para sempre.
Dali por diante, a absorção no eu prosseguiu sem solução de continuidade. Outros pensamentos poderiam ir e vir, como as diferentes notas de uma melodia, mas o eu continuava com uma nota strut, fundamental, subjacente, que se mistura com todas as demais notas. Ainda que o corpo estivesse ocupado em falar, ler ou qualquer outra coisa, eu continuava sempre centralizado no eu. Anteriormente àquela crise, eu não tinha uma percepção clara do meu eu e não me sentia atraído conscientemente por ele. Não sentia qualquer interesse perceptivo ou direto por ele, muito menos qualquer inclinação para manter-me nele em caráter permanente. Aqui tem uma pequena nota sobre aquela nota lá em cima da música, a nota Strutitautofonia, que se apresenta em todas as melodias hindus, assim como o fio a que se prende as pontas de um colar, e representa o eu surgindo em todas as formas de ser. Eu não entendo muito de música, mas eu acredito que é tipo aquela clave maior lá que tem, deve ser alguma coisa parecida que você vai desenhando as notas. Acredito, mas os intelectuais procuram aí, depois põe aí no comentário. Vamos lá, dando continuidade. Ramana havia descoberto que não se pode fugir do medo da morte e se entregou a ela. E sendo o medo da morte a raiz de todos os outros medos, ao aceitar a morte, ele ganhou a vida e adquiriu profunda e inabalável confiança nela. Eu sentia naquele momento a ausência de barreiras entre nossos espíritos. Estávamos caminhando por uma estradinha de terra de volta ao retiro em Arunachala, na montanha sagrada, e algumas estrelas já despontavam naquele profundo e límpido céu azul. Relaxados, mas plenamente concentrados em nosso caminhar, andávamos lado a lado. Olá, Lakshmi! Sorriu ao cruzarmos com a querida vaca que vivia no eremitério conosco e que sempre perambulava por ali, acompanhando muitas vezes o mestre em suas caminhadas. Percebi que Lakshmi, nossa vaca branca, sagrada, mansa e ruminante, se aproximar de nós, para que pudéssemos lhe fazer uma carícia. Tudo estava calmo, como sempre estivera em todos aqueles meus anos de convivência com o mestre. No fundo, sabíamos que estávamos seguindo juntos havia muito tempo, de um modo ou de outro, e este era um caminho natural. Nada me surpreendia. Depois do jantar, eu fiquei no pátio observando as estrelas, antes de me recolher. Ramana não era de muito falar, embora seus olhos expressassem muito mais do que as suas palavras. Seu rosto irradiava compreensão e, como vou dizer, certa camaradagem. Antes de me deitar, pedi mais uma vez a sua bênção. Ramana segurou-me levemente pelos ombros e disse com um sorriso: você poderá ir e voltar muitas vezes, mas nunca terá ido a lugar algum. Viva suas andanças para lá e para cá, mas observe onde está o seu apego. Observe, ao relaxar em seu leito, o alento que vai e que vem, e assim entrará no caminho que está além de ir e vir. Embale-se, indagando profundamente na caverna do seu coração. Quem sou eu? Esta é a indagação da dissolução. Nem ir e nem vir. Ramana tinha um olhar compassivo que nunca mais me abandonou.
ficaria sempre a me olhar nessa eterna presença acolhedora. Logo pensei no seu relato daquela tarde, na maneira como segurou o respirar e se imaginou morto, e assim descobriu a iluminação em si mesmo. Quem sou eu? Naquela noite, olhando para a janela e me divertindo com o esconde-esconde da lua por entre as folhagens da grande mangueira no pátio, pensei em tudo. Para os hindus tibetanos e alguns outros povos, o sonho representa uma das 3 transições da vida. É um importante portal que pode ser transposto e vivido intensamente, nos revelando os mecanismos da nossa consciência. Lembrei de uma passagem que havia lido em Aurélia de Gerardo de Nerval. O sonho é uma segunda vida. Não posso passar sem um frêmito por essas portas de marfim ou córneas que nos separam do mundo invisível. Os primeiros instantes do sono são a imagem da morte. Um entorpecimento nebuloso toma nosso pensamento e não podemos determinar um instante preciso em que o eu, sob outra forma, continua o trabalho de existir. É um subterrâneo vago que se aclara aos poucos, onde saem da sombra da noite as pálidas figuras gravemente imóveis que habitam a morada dos limbos. Logo, o quadro se forma, uma nova clareza ilumina e faz agir essas aparições bizarras. O mundo dos espíritos se abre para nós. Eu, hein? Quando somos crianças, estamos impregnados da argila de que somos feitos, ainda maleável e úmida. Permitimos-nos sermos livres em nossos sonhos de maneira bastante intensa. Voamos pelos céus como andorinhas, ora decolando dos parapeitos de nossas janelas sem medo de cair, ora flutuando um pouco acima do solo, a nos decolarmos como Peter Pan e o Ents, lançados-nos para as nossas terras do nunca. Recordamos lugares, vozes e rostos estranhamente familiares, mas, quando crescemos, preferimos acreditar que jamais existiram. É o sinal de que nossa argila endureceu. No entanto, a vaga lembrança, as névoas dessas imagens teimam em flutuar por nossas percepções, mesmo depois de adultos. E todos sabemos disso. Quando dei por mim, estava respirando de modo bem ritmado. E assim me deixei ficar, apenas fazendo parte daquilo. Aos poucos, o sono foi tomando conta de mim e senti que flutuava acima do meu corpo. E depois, nem ir e nem vir. Ramana estava sentado em uma pedra, protegido por uma árvore frondosa. Havia um touro branco deitado ao seu lado. Conversava com um homem que parecia ser um mercador tibetano, pelas roupas coloridas que usava e pela roda de orações que gritava entre os dedos. Os dois pareciam grandes amigos. Como não queria atrapalhar a conversa, escondi-me atrás de uma das colunas da casa para observar. Mas não adiantou. Os olhares serenos de ambos pousaram sobre mim. De repente percebi que o velho tibetano conversava comigo. Não tenha medo. Aproxime-se. Sou apenas um cachorro velho a lamber suas feridas, meu jovem Swami. Apresentou-se fazendo uma reverência engraçada com a cabeça. Foi impossível não rir de seus trejeitos. Cachorro velho? Que nome mais estranho, pensei.
saindo de trás do abrigo e me apresentando. Isso mesmo, foi dado a mim por meu venerável mestre, e por isso resolvi que este seria meu nome dali em diante. Cachorro velho e sarnento, se quiser. Nome e sobrenome, completou o homem sorridente. Ele havia lido meu pensamento como Ramana também costumava fazer. Meu mestre me disse que havia chegado a hora de eu fazer uma viagem para conhecer o Tibete e que aquele homem seria o meu guia pelas selvagens regiões do Himalaia até Lhasa, a capital desse país. O velho cão sarnento, de nome Ditsapatru, seria meu guia. Tudo já havia sido arranjado e acertado, e eu deveria partir com ele ainda naquele dia. Apesar da surpresa, não cabia em mim de tanto contentamento. Embora triste por deixar meu mestre, iria realizar a viagem dos meus sonhos, conhecer os Himalaias. Está na hora de você se soltar pelo mundo, Maia, e seguir suas próprias pegadas, conhecer outras pessoas e lugares. Se precisar de mim, pense na minha imagem flutuando à frente da tua testa e minha energia estará sempre presente. Esta é a nossa forma de união. Minha Diksha para você. Sorriu Ramana. Guru Yoga, batizou Patru. Esta é uma potente forma do mestre e discípulo serem um. Uma poderosa técnica de meditação que seu mestre está lhe ensinando e que nós no Tibete utilizamos frequentemente. Sorriu por fim um monge. E foi assim, inesperadamente, que minha vida teve uma rápida mudança. Parti em busca do conhecimento de mim mesmo, conduzido por um dos maiores mestres do Tibete moderno. Mas isso eu viria a saber somente mais tarde. Quando passei pelo portão do nosso retiro, virei para trás e vi a figura esguia de meu mestre a olhar-me silenciosamente. Corri de volta e lhe dei um abraço apertado, de despedida, envolvendo pela cintura e encostando minha cabeça no seu peito. Aqueles foram preciosos segundos enquanto ele me afagava os cabelos em adeus. Senti-me eternamente amado e protegido, mas pensei na morte do meu mestre, que sabia estar com seu corpo doente. Dizem que irei partir um dia, mas estarei aqui mais vivo do que nunca. Para onde eu poderia ir? Sorriu Ramana, enquanto afagava minha cabeça e lia meus pensamentos. Eu sabia que se meu mestre quisesse curar seu corpo, mas seu desapego era tanto com ele, como ele se referia ao corpo, que poderia deixar a natureza seguir seu curso e este encontrar o seu término sem interferência desnecessária. Nem ir e nem vir. Percebi que uma etapa da minha vida estava terminada e uma nova começava. Patru já seguia à frente, levando uma trouxa presa a um bastão sobre os ombros, cantarolando uma canção tibetana. Tratei de alcançá-lo, pois ele andava ligeiro, acostumado que estava às longas caminhadas. Qual é o nome dessa canção que você está a cantar, Patru? Perguntei curioso, já sentindo profunda intimidade por aquele ser. Ora, esta é a canção do significado de afugentar com pedras, respondeu ele sem olhar para trás, e continuou do ponto em que tinha parado. Quando encontrei pela primeira vez meu Mestre Supremo, tive a sensação de ter encontrado o que queria, como um mercador que encontra uma ilha de ouro. Quando mais tarde encontrei meu Mestre Supremo, tive a sensação de estar havendo perigo para mim, como um criminoso diante do juiz. Se encontro agora meu Supremo, tenho a sensação de encontrar um igual. Como os pombos que dormem num templo, este é o significado de se guardar distância.
Quando recebi instruções pela primeira vez, tive a sensação de querer transformá-la imediatamente em ação, como um faminto que se atira sobre a comida. Esse é o significado de fazer daquilo uma experiência. Quando mais tarde ouvi as suas instruções, tive uma sensação enorme de incerteza, como palavras pronunciadas ao longe. Esse é o significado de eu não ter me livrado dos apegos. Agora, quando ouço instruções, tenho uma sensação de enjoo, como alguém obrigado a comer outra vez o que vomitou. Esse é o significado de não ter vontade de fazer perguntas. Assim caminhávamos como num sonho. E de fato, aquilo não seria mesmo um sonho dentro de outro sonho, dentro de outro sonho? Olha, e de fato aquilo não seria mesmo um sonho dentro de outro sonho, dentro de outro sonho? Eu ouvi aquelas palavras ditas em tibetano. Conseguia compreendê-las sem nenhuma dificuldade, mesmo que Patruna movimentasse a sua boca para isso. Então ele me disse: você apenas está recordando aquilo que esqueceu. Digue-me, recobre a memória, pequeno Swami. Apenas isso, recobre a memória. De repente, do sul da Índia, encontrei-me já nas estradas secas e poeirentas do Tibete Central, o que também me pareceu muito natural, apesar da imensa distância daquele ponto para o sul da Índia, de onde havíamos saído. Estava na terra dos lamas de chapéu amarelo, um povo curioso, brincalhão e ao mesmo tempo muito profundo e místico. Ao olhar para o meu corpo, não vi mais as roupas indianas, e sim trajes tibetanos coloridos. Então percebi que Patruna se encontrava mais por perto. Corri pela estrada de terra um pouco mais à frente, mas não o encontrei. Chamei por ele, gritei, invoquei meu mestre, Ramana, mas nada aconteceu. Eu estava sozinho no meio das cordilheiras, sem rumo e longe de casa. Assim fiquei um bom tempo, até que sentei à beira da estrada, envolvi a cabeça nos braços e chorei. E aqueles sentimentos me pareceram bem reais para alguém que poderia estar sonhando. Escureceu, o frio logo tomou conta de tudo e recomecei a andar. Algumas horas depois, sem a luz da lua para iluminar o caminho, a noite se fez profunda. Andei a esmo pela estrada, tropeçando e ouvindo o uivo dos cães selvagens. Percebi ao longe as luzes de um vilarejo. Mas antes que eu pudesse me aproximar, fui cercado por vários desses cães bravios sem dono, que andavam em bando por aquelas regiões montanhosas. Rosnavam ferozes para mim, mostrando os dentes afiados, prontos para me atacar. Não adiantava pedir socorro. Só me restava correr em direção à corredeira que acompanhava a estrada e pular nas águas geladas para salvar a minha perna. Enquanto corria, girava em volta de mim o bastão de madeira que carregava, tentando me proteger dos cães que queriam morder minhas pernas e me derrubar. Mas ao chegar ao rio e virar-me de frente para eles, um dos cães pulou sobre o meu peito e me derrubou na água. Senti que me afogava e antes de perder os sentidos, me assomou à mente que um outro eu experimentava a mesma sensação que um outro lugar no tempo, também lutando pela vida. Então, eu afundei no rio. Gente, daqui uma semana vocês vão ficar sabendo o que aconteceu. O que aconteceu? Será que o Pedrinho... Então, estrelinhas,
Beijos para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.